né, com esse sapato ortopédico, porque os tendões da sola do pé, por não ter mais curvatura, eu não tenho curvatura nos pés, então ele atrofia e puxa os tendões da perna. Então, o pé direito tem 12 ou 13 anos que eu operei, ele dá para eu andar normal, né? Mas o pé esquerdo, quando a lesão começou, os médicos, ao examinar, disseram: não, Laís, é impossível a gente abrir esse pé agora, porque seus ossos estão igual a folha de papel. Corre o risco de ir para o centro cirúrgico e o osso esfarelar na nossa mão. Então, nós vamos ver uma palmilha. Aí começaram lá um estudo, é uma palmilha muito larga, que é para forçar o pé, então os calçados são largos, mas eu não prego com o pé, nem com a perna, eu prego com a boca. Então, esquecem do meu pé, viu? Eu tenho que ficar chique agora só do tornozelo para cima e dando glória a Deus, porque vou entrar no céu com ele transformado e perfeito para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mês rosa, né? Brasília, então, fica tudo rosa. Goiânia também fica tudo rosa, até porque em Goiânia o maior instituto do câncer do Brasil está lá. Agora estão construindo um maior ainda, porque Goiânia, não sei, teve uma situação em Goiânia de um produto químico lançado no solo de Goiânia, e o índice de câncer lá é altíssimo, muito grande. Mas o Senhor tem nos guardado. Pastor Edivaldo, enquanto nós estávamos em Brasília, ele adquiriu um câncer no rins. Jesus cura câncer e faz nascer rins. Rins não reproduz. E ele perdeu, na época, metade do rins por causa de um tumor. E nós entramos em oração e ele ficou naquele tratamento que vai de mês em mês, não sei em quanto tempo. E quando foi 2 anos depois, o médico chegou para ele e disse assim: ué, seu Edivaldo, o que está acontecendo? E ele disse: o quê, doutor? Ele disse: rim não cresce. E o seu voltou, nasceu de novo o rim. Deus é fiel. Com isso, a junta médica começou a brincar com ele. E ele dizia assim, ele diz até hoje: pastor Edivaldo, o senhor é assim com o de lá de cima, porque até rins no senhor nasce. Mas não, quando foi 3 anos depois, apareceu no mesmo rim outro tumor. E aí ele disse: não, esse aí nós vamos tirar por vídeo. Ele foi para o centro cirúrgico para tirar por vídeo. E ele ainda disse assim para mim, o médico: não, a senhora aguarda lá no quarto, que daqui a pouco o seu Edivaldo estará de volta. Tá bom, vamos aguardar no quarto. Daqui a pouco chega a equipe do centro cirúrgico: dona Laísa, minha senhora, a senhora é esposa do senhor Edivaldo? Eu disse: sou, meu filho. Ele disse: pois é, o doutor Chama mandou vir buscá-la. Isto era 1h da manhã. E eu desci com eles de elevador, já caí dentro do centro cirúrgico. Lá vem o doutor Chamas com a roupa do centro cirúrgico e olha para mim e diz assim: está tudo bem? Eu disse: tudo bem. Aí ele disse assim: é porque nós fomos tirar um tumor e atrás tinha mais 2 com raízes. E nós agora não vamos fazer por vídeo, mas eu vou dizer à senhora: vamos cortar para tirar. Ele disse: não é só se preocupar não, porque ele é assim com lá de cima, vai dar tudo certo. A senhora vai para casa e amanhã a senhora vem, que ele vai já estar, a senhora vai poder falar com ele. Voltei para casa, saí do hospital. Quando foi no dia seguinte de manhã, fomos para lá, ia todos os dias de manhã e à tarde. Foram 20 e poucos dias no centro cirúrgico. Na UTI, centro cirúrgico não, na UTI. Num desses dias, eu cheguei lá, eles disseram: a senhora não pode ver seu Edivaldo. Eu fiquei preocupado, fui para o celular
e passei mensagem para o Brasil e para o mundo. Você também recebeu. Ore pelo pastor Edivaldo, ore pelo pastor Edivaldo, ore pelo pastor Edivaldo. Mas foi muita mensagem. E todo mundo entrou em oração. E daqui a pouco eles mandaram eu retornar à tarde. E quando eu retornei, estava o tumulto no hospital. Pastor Edivaldo foi embora. Ele disse que não sabe, ele só andava num lugar com muitas nuvens, ele andando, e a voz dizia para ele assim: para onde estamos te levando? Tu não voltas mais. Ele disse: mas que lugar é esse? Aí aparecia uma porta bonita com uma maçaneta. Ele disse: se tu atravessares aquela porta, tu não voltas mais. Ele disse que o desejo que dá no crente de atravessar a porta não tem preço. E ele foi, quando ele pôs a mão na maçaneta, ele voltou. Quando ele voltou, ele estava ganhando um bocado de pancada na cara, os médicos batendo nele. Seu Edivaldo, o senhor estava nos deixando, seu Edivaldo. Já te demos não sei quanto, é moralina? Quem é que é de... Hã? Não, é com M. Noralina. Já te demos 10. E toma pancada, pancada, pancada. Ele querendo dormir, porque ele queria ir embora para o lugar lindo. E ele disse, aí o médico disse assim, dê mais 10. Aí outro disse, não vai aguentar, mas dê mais 10. Aí ele voltou. E ele, depois que veio já para o quarto, que ele viu os irmãos, como está o pastor Edivaldo, estamos orando. Ele disse, quem mandou tu botar a igreja para orar? Mas Jesus curou, ele já está com alta já desse câncer, para a glória e honra do nome do Cordeiro. Viu, irmãs? O Senhor cura, viu? É uma campanha bonita, de conscientização, mulher tem que procurar médico, e não é só mulher não, porque as mulheres hoje em dia estão mais cuidadosas, graças a Deus por isso. Os homens é que fogem do problema da próstata, né? Mas as mulheres estão mais conscientes, isso tudo para a glória e honra do Senhor. Mas, irmãos, quando nós estamos vendo nesse processo, como Deus tem transformado as nossas mentes. Muitas irmãs da minha época de faixa etária já não estão mais entre nós, porque não tinha essa consciência de cuidar da sua saúde, né? Ainda hoje nós temos algumas irmãs, depois dos 60, e depois que entra na prorrogação, porque eu agora sou seminova. Prorrogação é depois dos 70, que até os 70 a Bíblia diz que enfado câncer. Mas vai passando desses 70, o negócio vai ficando feio. E eu lembro-me que eu costumo dizer que eu sou seminova. Pastor Edivaldo diz, nós somos seminovos. Por quê? Um carro seminovo não tem peça de reposição. Não tem. Mas nós não temos, mas nós temos um Jesus e um Deus que não põe peça de reposição, Ele faz de novo, né? Então nós temos que trabalhar sim essa consciência, porque quando nós falamos de pessoas transformadas, nós estamos falando de pessoas que passaram por um processo de completa mudança. Não é um processo simples, é um processo de completa mudança. O texto que nós lemos nesta noite fala de uma mulher que entra numa reunião de homens. Uma mulher que tinha uma vida bem complicada. Ela não estava nem aí para ninguém. Mas é interessante... Eu, quando leio esse texto sagrado que nós vimos, que ela quebra o vaso de alabastro, o importante dessa história é que ela vence de uma forma tão linda algumas situações que nós chamamos de protocolo. Existem protocolos que nós quebramos.
temos que quebrar para alcançarmos o direito de uma transformação. E quando eu vejo essa história da mulher que foi na casa de Simão, aquele homem que era um fariseu religioso, que obedecia a lei, cheio de protocolo, e que não tinha nem a bacia de água na entrada, porque era comum naquelas casas, como é comum hoje, né? Não sei, a região centro-oeste sempre foi assim, pelo menos o Rio, minha cidade, era assim. É comum a gente chegar na casa, tirar o calçado lá fora e entrarmos, né? Às vezes descalço, às vezes de meio. Nós temos uma irmã lá em Brasília, que na casa dela você chega, aí na entrada tem um monte de chinelinhos. Você tira o seu calçado, calça aquele chinelinho e entra para dentro de casa. É um protocolo, né? E isso é bom, é uma conservação, não só da sua limpeza, mas para evitar que tu leve bactérias para dentro de casa. Foi um hábito muito bonito que eu acho dela. E nós vemos que muitas das vezes você tem que começar a trabalhar e dizer: Senhor, eu preciso quebrar protocolos. A Bíblia, lá em João, no capítulo 4, vai nos falar de um outro caso, que quem quebrou o protocolo foi Jesus. Não foi a mulher. A Bíblia diz que Jesus, ele estava precisando passar por Samaria. E o que Jesus faz? Lá no capítulo 4, no versículo 3, ele sai da Judéia para ir para Samaria. Quem vai quebrar esse protocolo é Jesus. Ele, ao sair, irmãos, para sair de Judéia para Samaria, tinha 2 caminhos. Um dos caminhos, você levava 3 dias, mas passava por Samaria. O outro fugia, para sair da Judéia para Galiléia, um caminho você passava por Samaria, 3 dias de viagem a pé. O outro caminho, você não passava por Samaria, você dava a volta, levava 6 dias. Os judeus geralmente faziam esse trajeto de 6 dias, saía da Judéia, dava a volta para chegar em Galiléia, para não passar por aquele lugar que eles não queriam, que era Samaria, porque eles não se davam. Jesus resolve ir. Só que Jesus diz: eu preciso passar por Samaria. São 3 dias de viagem, a pé. E ele chega em Samaria. É um caminho que ele faz, não importa. É porque você vai pensar, mas Jesus foi por um caminho mais curto. Porque havia uma situação, uma mulher para ser trabalhada e alcançada, transformada. Essa transformação precisava acontecer. Não só nessa mulher, mas também nos homens que estavam com Jesus, os discípulos. Também tinha que quebrar um grande protocolo, porque judeu não se dá com samaritano. Jesus tinha que quebrar esse protocolo para alcançar aquela mulher. E Jesus para onde? Numa fonte. Era meio-dia, os seus discípulos saíram para procurar comida. E Jesus senta naquela fonte. Mas ele senta ali porque ele sabia que havia uma pessoa. Era horário que as samaritanas, as mulheres da vida, as mulheres de vida fácil, iam buscar água. Porque nesse horário, quem é dona de casa já estava em casa com a água fazendo a comida. Aquela mulher vinha sozinha. Imaginem vocês, ela olhar assim à distância e dizer assim: ué, tem um homem lá, apesar de ser uma mulher. Ela pensa, sou mulher de vida fácil. Mas que homem é aquele? Quando ela olhou as vestes, ela identificou logo, ele é judeu. Se fosse uma mulher como eu ou você, sabe o que ia fazer? Não vou agora não, vou esperar aquele homem ir embora. É judeu? Eu vou voltar. Ela voltou? Ela não voltou. Ela continuou o seu caminho. E quando ela chega à fonte,
Vocês lembram muito bem dessa história. Jesus abre com ela um diálogo e Jesus pede àquela mulher: dá-me de beber. Primeiro, judeu não pedia nada a samaritano. E samaritano não pedia nada a judeu. Quantas das vezes, irmãos, nós rotulamos? Quantas das vezes nós afastamos um dos outros? Por situaçõezinhas criadas lá atrás. Não, irmã Laís, eu já perdoei, mas ele lá e eu cá. Era o que estava acontecendo nesse exato momento, aquela mulher ali sentada. E ela pergunta logo: você sendo judeu, como é que você me pede de beber? E olha, além de ser judeu, eu sou uma mulher. E Jesus continua conversando. E ele diz: ó, se tu soubesses quem eu sou. Olha protocolo quebrado. E quando ela vê essa situação, que ele pede a água, né, como nesse momento, ela poderia ter dito assim: tá, pega tu não é homem? Era um poço, irmãos, de uns 300 metros abaixo. Era profundo. Não era um poço desse que nós temos, que tem a caçamba e sai puxando, que puxava antigamente, não. Você descia as escadas para buscar água lá embaixo. Jesus estava sentado à beira. Então, muitas das vezes, nós pensamos como Jesus iria tratar aquela situação. E Jesus quebra esse momento difícil. Ele entra em conflito com uma parte da lei. Não é que ele desobedeceu à lei, mas ele era a lei, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é amor. E nesse momento, Jesus tinha um copo para pegar água, botar água. Olha aqui outra coisa séria nessa situação. Vocês verem que lá no versículo, que ela pergunta assim a ele: você tem, quer ver, com que tirar? Ah lá, versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Mas por que ela pergunta a ele se ele tinha com que tirar a água? Porque judeu não bebe, não põe a mão, não põe na boca nada que vem de samaritano, porque é considerado imundo. Como é que eu vou te dar água? Você vai beber no meu cântaro? Eu sou samaritana. Para você é imundo. E Jesus, ele é interessante o que está lá no versículo 15. E o Senhor disse: o Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha. Quando ele fala da água da vida, que ele é a água da vida, no versículo 16, ele diz: vai, chama teu marido e vem cá. Por que ele fala vem cá? Ele fala de comunhão, de se aproximar. Eu vou beber do teu cântaro. Para mim não é imundo. Eu preciso que você saiba que eu cheguei aqui para te transformar. Ela precisava, aquele cântaro era o instrumento dele. Irmãs, quantas de nós temos ciúme das nossas panelas? Imagina o seu cântaro, o instrumento de você carregar água. E um judeu beber água no seu cântaro. Mas ela precisava conhecer o processo de transformação. Ele dói. Tanto dói que Jesus pega a lixa grossa. Gente, quando ele diz: vá chamar seu marido, ela diz: eu não tenho marido. Jesus sabia? Sabia. Jesus te conhece? Conhece.
Ele sabe da tua vida? Sabe. Aí ele diz, olha como Jesus ama quando eu digo para ele a verdade. Ele bate palma, ainda que essa verdade seja dolorosa. Ele quer curar a alma, o interior, para que o espírito comece a adorá-lo em verdade. Jesus parabeniza e ele diz para ela, tu disseste bem. Realmente esse não é o teu, você não tem marido. E aí é interessante, isso me faz lembrar o Salmo 139. Sonda o meu coração. Ele sonda, minhas irmãs. E nesse processo doloroso, ele pega a lixa grossa para passar naquela mulher. Irmãs, pensa, alguém te olhar que tu nunca viu e te dizer, esse aí não é teu marido. E esse que você está, esse sexto, não é teu. Você é mulher dos homens, mas está aqui presente o sétimo, o perfeito, aquele que veio te restaurar para sempre. Olha, irmãos, nesta hora, se ela era branquinha, deve ter ficado vermelha, igual um pimentão. Pimentão. E ela sente na alma aquela revelação. Aí quando ela vê esse quadro, olha o que ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Lembra do texto que nós lemos hoje? Vamos lá em Lucas? Capítulo 7, não foi? Porque o texto tem outros. Versículo 39. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O fariseu identificou ele como profeta? Não. Agora, aquela mulher do diálogo que Jesus começou a trabalhar o seu interior, ele precisava curar a alma daquela mulher. Quando ela começa a entender o processo que ela está passando, ela diz, este homem é um profeta. Naquela hora ela disse, iniciou a minha transformação. Começa a transformação. E aí ela quer entender, os olhos se abrem. Quando eu entro nesse processo de transformação, o que está no exterior não me afeta mais. Ela começa a perguntar, onde eu posso adorar? Qual monte, o dos judeus ou o monte dos samaritanos? E o Senhor vai mostrar para ela que o lugar de adoração, não importa onde ele é, em que posição está, a mulher do vaso de alabastro, ela entra na casa daquele fariseu, rompendo os protocolos, era uma reunião de homens. Ela não fala nada, ela não diz nada. Ela apenas chega, quebra o vaso de alabastro, caríssimo. Aquele vaso, aquele ato, aquele perfume, era para a noite de núpcias de uma virgem. Só que ela já havia perdido há muito tempo. E ela precisava de fazer isto com alguém que não apontasse o dedo para ela. Ela precisava, porque a sua alma estava doente. E quando o ato de quebrar o vaso, é como se ela dissesse, eu me quebro agora. O vaso imperfeito se quebra na mão do oleiro, para ele fazer de novo.
Eu estou me quebrando. A mulher samaritana também, nesse momento, no poço, ela se quebra, ela se rasga para ser transformada. E é nesse ato que ela quebra o vaso de alabastro. Olha, irmãos, ele diz para o dono da casa: você não tiveste água para eu lavar os pés. E ela está me ungindo com esse perfume. E olha, as lágrimas ela seca com os seus cabelos. Ela estava encurvada. Ela estava num ato de humilhação. E Jesus, que conhece o interior, ele viu naquela mulher um ato de adoração. E porque, irmãos, quando há transformação, há também a adoração. Você não é mais a mesma. E diz-nos a palavra de Deus que continua esse diálogo, quando ele diz: eu sei que você é um profeta. E aí ela começa a querer entender. Irmãos, tem mulheres no nosso meio que estão vindo aos cultos normalmente, mas cheios de dúvidas na palavra. E erram porque não conhecem a palavra. Eu preciso conhecer. Eu preciso entender. Ainda ontem, foi ontem que eu preguei lá naquela igreja, foi, né? Já estou até confusa. Foi ontem, né? Fui pregar numa igreja e eu tinha preparado uma mensagem bonita na minha cabeça. Quando nós estávamos saindo para a igreja, o esboço sumiu, não achei em lugar nenhum. Não adianta eu fazer esboço, vocês já viram que está aqui, né? Não sei nem porquê, mas eu tenho que fazer. E aí eu fiz o esboço. Sumiu. Revirei a mala, joguei roupa para tudo quanto é canto. Sumiu. Não sei para onde foi. Aí eu só disse assim: porque Deus já mudou a história. Então nem me preocupo. Na hora de sair, ficou o Senhor trabalhando com o meu coração muito sobre o cego de Betsaida. Eu disse: meu Deus, vou falar de cego de Betsaida. Não era o cego. Era o ato de abandonar a aldeia de Betsaida. E eu não entendia, e o Senhor dizia assim para mim: você não sabe, mas aqui, alguém que eu tirei da aldeia de Betsaida, voltou para ela. Porque Jesus, depois que cura o cego de Betsaida, ele diz para ele assim: vai para a sua casa e fora da cidade, fora da aldeia de Betsaida, para lá tu não vai mais. E eu disse: Senhor, quem é que tu tiraste e voltasse para o lugar da incredulidade? 4 almas vieram à frente. Um deles era um pastor que estava caído. Sabe de onde que era esse pastor? Rio de Janeiro, Niterói. Jesus, ele disse: eu vim porque passei aqui, ninguém me conhece, eu entrei. Mas aquele que está lá em cima te sonda. Ele chorava como uma criança. Ele chorava com 73 anos de idade. Eu ainda disse: isso é mensagem para se pregar. Para quem vem de longe, a igreja fica numa expectativa, né? Vai pregar Apocalipse. Então, quem me conhece sabe que eu amo o Apocalipse. Que eu amo Daniel. E eu falei assim: não era Apocalipse. Ainda disse lá no retiro, não foi? Eu sei qual é a mensagem, porque eu vou falar por estar preparado para entrar no céu. E Deus mudou, pode dizer, na porta da igreja, por causa de uma alma. Por causa de uma alma. Foi o que Jesus, quando disse: eu tenho que passar por Samaria. E aí, quando ela começa a entender que aquele homem é o profeta, quando você entender que o teu profeta se chama Jesus de Nazaré,
Você tem intimidade para fazer perguntas, a entender a palavra, a debulhar na palavra, porque é a profecia. E aí ela faz essas perguntas, pergunta onde poderia adorar, em que lugar, se em Jerusalém, aonde vai adorar? E é interessante quando ela diz para o Senhor Jesus, e o Senhor diz para ela que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Aí ela diz, eu sei, lá no versículo 25, que o Messias, que se chama Cristo. Essa mulher conhecia a palavra? Conhecia. Ela estava aguardando o Messias? Estava. Espiritualmente ela estava transformada? Não. Quantos de nós estamos na casa do Senhor, já fizemos confissão de fé, somos batizados em água, batizados com o Espírito Santo, mas não provamos as bênçãos de conhecer no profundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não conhecia. Ela ainda estava o quê? Esperando. E ele estava ali. E ela diz, mas vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus olha para ela, agora eu vou me revelar. Jesus hoje quer se revelar a ti. Tem gente que chega e manda isso, eu gosto de ver. Minha irmã, eu estou orando para Jesus levantar um monte de mulher pregadora. Eu tenho orado, Jesus, eu quero uma geração agora de pregadoras, de mulheres que debulham horas na tua palavra. Bíblia não é para se ler um versículo e sair correndo, não. A palavra, eu preciso ler e dizer, Espírito Santo, senta aqui do lado. Eu quero entender agora. Eu preciso saber por que disso. E aí é nessa hora que Jesus disse para ela, eu o sou. O Messias, eu o sou. E ele diz mais, eu que falo contigo. Irmãos, essa revelação, no dia que a gente tem essa experiência, é gostoso. Quantas das vezes eu estou num canto, meditando, às vezes preparando aula do seminário, quando eu dou conta eu estou chorando sozinha, porque o Espírito Santo está pregando para mim, é bom demais, gente. Eu me debulho em lágrimas, são horas. Lá em casa todo mundo sabe, eu saio da mesa do café, já faço o almoço. Todo mundo tem que comer comida esquentada lá em casa. Porque depois que eu faço o almoço, eu digo, Jesus, vou para o meu canto agora vou comer palavra. Às vezes, eu levanto 6 horas, quando dá 8 horas eu já estou lá no meu canto. Às vezes vou dar conta, é 1h da tarde. Vale a pena. Porque nessa hora que Ele se revela para nós. Aí você pergunta, mas a senhora tem uma empregada? Tenho, não. Eu lavo, eu passo, cozinho, eu faço tudo que vocês fazem. Estou no campo missionário. Mas sabe o que é gostoso? É dizer, Senhor, palestra comigo aqui um pouquinho. E Ele, quando ela identifica que esse processo de transformação está acontecendo, diz-nos a palavra, Jesus mandou ela fazer alguma coisa? Não.
Jesus mandou ela sair e ir a algum lugar? Não. Os discípulos foi que chegaram. E quando viram aquele quadro, imagina, deixaram Jesus ali sozinho. Ao voltar, estava Jesus com uma mulher adúltera e samaritana. E deve ter pego Jesus bebendo água no cântaro. Olha o juízo aí, humano. E os discípulos, ao ver aquela coisa, fizeram pergunta. Ah, por que ele está falando com ela? Eles devem ter se entreolhado um ao outro. Existia um zelote, então, que misericórdia. Eram dois Simão, né? Simão Pedro e Simão Zelote. O Simão Zelote, por que Zelote? Zelote não é o sobrenome dele. Era ao grupo que ele pertencia. Eles andavam até com um canivetezinho debaixo do manto. Porque os zelotes eram aqueles que eram nacionalistas e tinham certeza que iam acabar com o Império Romano. Então, eles estavam prontos para a guerra a qualquer momento. Jesus é tão bom que quando ele chama, ele não só chama fariseus, ele chama Judas e chama os zelotes, aqueles que andam armados. Mas quem cortou a orelha foi o outro Pedro, que também estava lá armado, viu? Não era zelote. E eu acho lindo Jesus botar um zelote sentado à mesa com um fariseu, com um cobrador de imposto, por exemplo, com Mateus. Eles eram revoltados. Os zelotes eram revoltados com os cobradores de impostos. E era tudo discípulo de Jesus. Mas o que? Precisavam de transformar. Serem transformados. Imagina esse zelote quando chegou ali e viu Jesus com aquela mulher samaritana. Eu acho que se ele pudesse, ele já estava com a mão lá no... Será que eu vou ter que matar essa mulher aqui no meio desse... Jesus, o que essa menina está fazendo aqui? Mas Jesus Cristo, quando olha para ela, os discípulos chegam, ela não fala nada. Ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou o que ela tinha de mais precioso antes da transformação. Antes da transformação, objetos materializados fazem falta para a tua vida. Mas depois que você passa pelo processo da lixa grossa, o cântaro fica. Ela larga o cântaro. Precisamos largar alguns cântaros. Muitos deixam de vir à casa do Senhor, porque existem prioridades que é mais importante do que estar aqui. Objetos. Objetos. Mulherzinha, então, é uma bênção. Irmã Laís, eu tenho um ciúme. Do que, minha irmã? Jesus, quando vier, vai ficar. Tua panela, tua vassoura, teu rodo, teu lençol, vai ficar. Não, irmã Laís, eu estou com um vestido que eu perdi. Eu engordei, mas eu ainda sonho entrar nele. Minha irmã, quantos anos tem esse vestido guardado? É o seu cântaro. Muitas das vezes impede de você servir a Deus. Ela larga o cântaro. Ela deixa e ela volta à cidade. Foi diferente do de Betsaide. Betsaide era a cidade incrédula. E ele diz para aquele cego
Depois, e é um processo de cura bem diferente. Jesus cospe na cara do garoto. E é interessante que quando Jesus chega em Betsaida, se você ler o texto sagrado, um grupo de moradores de Betsaida traz o cego para Jesus. A cidade era uma cidade incrédula. Por que será que eles trouxeram para Jesus? Os incrédulos, aí líderes, geralmente o incrédulo tem a mesma postura daqueles que levaram o cego de Betsaida a Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, aquele grupo que estava levando o cego, diz assim para Jesus: toca nele. O incrédulo ama da ordem. O incrédulo diz assim para você: você viu lá o que a irmã Milka falou? Eu não concordo muito não. Se fosse eu, característica de incrédulo. Se fosse eu, ia fazer diferente. Se fosse eu, o uniforme não ia ser essas camisas. Quando eles chegam, dão ordem. Quer dar ordem. É interessante que Jesus faz assim com o cego. Vem cá, minha linda, me dá tua mãozinha. Eles chegam para Jesus e diz: toca nele. Jesus pega o cego. Eu só dou a mão a uma criança quando eu quero guiar essa criança. Eu estou dizendo para ela: quem conduz a sua vida sou eu. Quem dirige a sua vida sou eu. Não são esses incrédulos. Olha aqui, ele dá a mão. A palavra de Deus é clara. Obrigada. E puxa para fora. Aí entra o processo da cura. Jesus cospe no olho. Olha o processo lento de transformação de cura. Jesus pergunta: o que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores. Aí Jesus impõe a mão, ele não toca, ele impõe. Quando ele impõe as mãos, ele diz: estou enxergando tudo. Aí Jesus diz para ele assim: vai para casa e não entre na aldeia de Betsaida. Sabe por quê? O deficiente visual, ele aguça outros sentidos. Vocês já imaginaram? Ele tinha casa. E ele estava saindo de dentro da aldeia, de pescadores. Olha por que Jesus diz para ele não voltar. A cidade é de incredulidade. Ele cego, ele devia ter ouvido muita besteira. A audição dele estava contaminada da imundície da cidade. Quem é cego fica em grupinhos que não leem a palavra, que não meditem a palavra, de incrédulos. E são levados por eles. Além do que ele ouvia, ele devia sentir o cheiro forte das imundícies daquela cidade. O tato. Quantas coisas ele tocou naquela cidade. E agora Jesus não queria que ele ficasse com sua alma curada. Ele curou o corpo, mas a tua alma não vai ser contaminada mais por Betsaida. Sai de lá. Mas, Senhor, meu primo mora lá. Problema, lá você não vai mais. Já a mulher samaritana, ela deixa o seu cântaro e foi à cidade. E disse para aqueles homens: vinde e vede. Olha a vida transformada. Vinde e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vida transformada não fica mais preso com os objetos.
tem sede e desejo na alma, no espírito, de começar a falar. Vocês sabem quem é que está falando aqui agora? É o meu espírito. A hora que eu partir para a eternidade, o meu espírito não fala mais. Mas ele está cheio do gozo do céu. E eu transmito. E ela diz para ele: tudo quanto tenho feito, porventura não é o Cristo? Ela só anunciou. Ela só falou. Vida transformada. Não quer ir para o céu sozinho. Não quer desfrutar das bênçãos da salvação sozinho. Vida transformada, diz: Senhor, faça de mim um adorador que fale da tua palavra. Adorar não é só cantar, não é só louvar, é anunciar a palavra, é adorar. É adorar. E sabe o que aconteceu? Ela falou, imagino, eram muitos homens. Ela saiu falando. Nessa altura, mulheres ouviam, todo mundo ouviu. E sabe o que eles fizeram? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Olha bem, saíram da cidade para estar com Jesus na fonte. Mas teve que usar um instrumento, nosso Deus. A mulher samaritana. Não tem nome, mas está lá na glória, aguardando a volta do Cordeiro. O Senhor tem procurado mulheres. Vocês sabiam que muitas das vezes nós adoecemos porque deixamos de ser adorador? Eu me lembro, já vou acabar, viu? Sou velhinha. Quais os remédios que vocês acham que eu tomo? Será que eu tomo remédio de pressão? Minha pressão é 10/8. Eu tomo remédio para coração? Agora, o dia que eu parar de tirar horas com Deus na palavra, Ele vai permitir que eu venha enfermar para puxar a ficha e me levar para o paraíso. Lutas, muitas. Muitas. Já teve momento de eu dizer assim: Jesus, tu entra na minha mente. Eu não quero só tua mente, não. Tu entra com o corpo e tudo, bota aqui, porque a vontade que eu tenho. Aí o coração congela, dá uns gelados, como se fosse um prenúncio de uma ansiedade. E aí eu levanto, começo a repreender. Há poder no nome de Jesus. Tu sai daqui, ansiedade. Eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho domínio próprio. Eu domino este corpo, esta carcaça. Ela pertence ao Senhor. Ela é templo do Espírito. Não há remédio, não há nada. E Jesus vai agindo. Daqui a pouco eu estou de pé, pronta para qualquer festa, para qualquer momento. Adorar e exaltar o Senhor. Fiquemos de pé, igreja. Deus procura mulheres que se predispõe a dizer: Senhor, me transforma. Preste atenção, não é um processo. Quando é que esse processo vai terminar? Não é transformação? Quando é que ele termina, gente? Vocês imaginem se Jesus resolver dizer assim: Laís, eu amo falar do paraíso. Meus netos perguntam assim: vovó, quando é que a senhora vai para o paraíso? Esse breve. Eles sabem que o paraíso é lindo, é maravilhoso. Meus netos,
vovó, a senhora está perto de ir para o paraíso? Eu disse, estou pertinho. Nesse dia, meu corpo já entra em processo de transformação plena. Plena. A carcaça fica, mas o espírito e a alma vão adorar o Senhor, e já com novo corpo. Pastor Edivaldo, quando caminhava, o corpo, a carcaça estava lá no centro cirúrgico, mas ele estava com o corpo andando. Que corpo é esse? Transformado para o paraíso. E lá é consciente, é adorando. Estou livre do mundo de horror. Quando é que meu corpo vai completar essa transformação? Quando eu vivo ouvir o toque da trombeta. Rapaz, a roupa vai cair todinha no chão. Não vou ficar nua não, porque o corpo será transformado. E quem não quer entrar hoje nesse processo gradativo de transformação, do processo de salvação, não vai provar do corpo transformado para habitar nas mansões celestiais. Tem que aguentar as lixas grossas. É todo momento, é espírito, a alma. Como essa alma precisa ser tratada. Muitas das vezes culpamos a carne, mas está lá na alma, ninguém nem sabe o que tu maquinou. O que vai aí dentro? O que você está alimentando? Jesus hoje diz para você, olha para dentro de você e diz, Senhor, me transforma. Muda. Uma certa vez, lá em Petrópolis, no Rio, uma irmã que nos liderou, já velhinha, e aquela irmã, gente, sofrendo. E uma das irmãs lá da igreja chegou para mim e disse, irmã Laís, por que Jesus não leva a irmã fulana? Eu disse, eu não sei. Aí ela disse, eu vou orar. Então ore, depois tu me conte o segredo. Chegou 2 dias depois, a irmã perto de mim, os olhos cheios, essas alemãzinhas, né, branquinha, olhinho azul, aqui estava tudo vermelho. Que foi, Terezinha? Irmã Laís, nós temos que orar muito pela irmã. O que foi, Terezinha? Olha, geralmente as pessoas muito velhinhas, Jesus custa de levar. Por quê, menina? Pelo amor de Deus, eu comecei a ficar nervosa. As murmurações, Jesus está tratando nela. Muitas das vezes, com muita idade, você murmura, você peca. Trabalhei tanto para Jesus e agora ninguém me dá valor. Cala tua boca em nome de Jesus. O que importa é que no céu está registrado os teus feitos. Eu fiquei tão preocupada que eu saí de Brasília, na época nós estávamos em Brasília. Falei, Edivaldo, vamos a Petrópolis, tem que ver a irmã Zélia. Fui lá visitar a Zélia, bati, gritei. Eu falei assim, bem, só se ela não está mais morando aqui. Lá em Petrópolis são corredores, né? Porque é serra. Quando eu venho saindo do corredor, casa dela é uma casa de 2 andares, que eu olhei, está a Zélia lá, sentadinha na cadeira, aquela cabecinha com um chapéuzinho vermelho e olhando para a minha cara assim, ó. Eu disse, abre essa porta aí. Aí ela só disse, você é mandona. Sou mesmo. Abriu a porta. Sentei com a irmã Zélia para ouvi-la. Mais de 1 hora. Porque ela, depois dos 88 anos, o pastor tirou ela da cantina, não tinha mais como, gente. Panelas pesadas, 15 quilos de arroz. E ela não aceitava isso.
Ela dizia, me tirou da minha cozinha. Eu disse, tu pensa que tu vai levar panela para o céu, que tu vai fazer arroz no céu, rapaz? Ouvi, depois peguei, para com isso. Você está orando por mim? E comecei, pega. Irmãos, depois que ela jogou aquilo tudo para fora, vomitou tudo, levantamos um clamor. Dias depois, foi morar com o Rei da Glória. Pare de murmurar, minha irmãzinha. O que você fez não foi para a igreja ver. Você fez para escrever nas mansões celestiais. Se transforme na velhice a uma mulher amável, não murmuradora, não amarga, mas uma velhinha alegre, uma velhinha saudável. Eu costumo dizer, uma velhinha que ainda pula a corda na mente, alegre, dizendo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, eu vou para a glória, eu vou para o paraíso, eu vou morar nas mansões celestiais, a minha nora é uma bênção, meu genro é uma bênção, todos são uma bênção, todos estão me ajudando para breve estar no paraíso com o Senhor para todo sempre. Não tenha medo de morrer não, morrer para crente é a melhor coisa que tem. Pai querido, aqui estão minhas irmãs, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos fazer parte deste processo de transformação. Senhor, muitas das vezes nós nos prendemos ao nosso vaso de alabastro. Ele é tão bonito, eu ganhei, eu guardei, mas o Senhor diz, quebra para ter adoração. Outros momentos, nós não queremos desfazer do nosso cântaro, mas agora, hoje é o dia. Senhor, é tudo seu. Eu apenas quero ser mais uma adoradora. Ó Deus, recebe a nossa adoração. Quem adora a Ti, Senhor, tem azeite derramado, que desce até os nossos pés, e nos fortalece, e nos enche da Tua graça. Ó Deus, toda murmuração, todas as nossas fraquezas, esta bagagem, arranca do nosso meio, dai-nos um povo alegre, um exército, Senhor, que caminhe cantando, adorando o Teu nome, e que possa dizer a cada manhã, Senhor, sonda a minha alma, sonda o meu coração, dai-me um coração reto, um coração temente a Ti. Pai querido, eu sei que quando isto acontecer, muitos males, muitas enfermidades, muitas pressões, muitas glicoses entrarão no lugar, porque Tu és o Senhor. Muitas das vezes a enfermidade está sinalizando aquilo que está na alma, que ninguém vê, mas hoje eu Te apresento, restaura as nossas vidas para a Tua glória e Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.